Olá, gente. Hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Dizemos que uma equação do segundo grau está na forma canônica se está escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e o a tem que ser diferente de zero, onde nós dizemos que a, B e C são os que chamamos coeficientes da equação do segundo grau, e x é a variável ou raiz. Uma equação está na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, dizemos que está na forma completa. Forma completa, ou seja, forma reduzida. O coeficiente A tem que ser diferente de zero. E quem determina o grau é o expoente da variável x. Lembrando que uma equação do segundo grau não necessariamente tem que estar sempre na variável x. Nós temos dois tipos de equações do segundo grau. Elas se dividem em completas e incompletas. Equação do segundo grau completa é quando ela apresenta todos os coeficientes. Ela vai apresentar os coeficientes A, B e C. A equação do segundo grau é dita incompleta quando falta algum dos coeficientes. Porém, temos que tomar cuidado que nunca vai poder faltar o coeficiente A. Pode faltar o coeficiente B, pode faltar o coeficiente C, pode faltar ao mesmo tempo B e C, porém o A nunca vai faltar. Nós temos aqui alguns exemplos. Completa, x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a zero. O A da nossa equação é o 1, o B da nossa equação é o menos 4 e o C da nossa equação é o menos 3. Incompletas, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Quem é o A? 1. O B, não temos o termo em B, faltou. Temos o C, que é o menos 9. Olha o que aconteceu. Como faltou o B, nós colocamos no lugar dele o zero, porque faltou. Segundo exemplo aqui das incompletas. 6x ao quadrado igual a zero. Quem é o nosso A? 6. Não tem o B e não tem o C. Então, B e C, ambos serão zero. Menos 4x ao quadrado mais 2x igual a zero. O nosso A, menos 4. O nosso B é o mais 2, ou simplesmente 2. E o nosso C, não temos. Se não temos, zero. Então, observamos o seguinte. Na equação completa, temos todos os coeficientes, A, B e C. Já nas equações incompletas, o primeiro exemplo delas, faltou o B. No segundo exemplo, faltaram B e C. Já no último exemplo, só faltou quem? O C. Então, todas essas três aqui, nós dizemos que são do tipo incompleta. São do segundo grau, porém incompleta. Observe o seguinte probleminha. O campo de jogos da nossa escola tem 2.800 metros quadrados de área. Determine as dimensões do campo de futebol. Para sabermos a dimensão, como a quadra tem um formato retangular, nós vamos ter que pegar a medida da base vezes a altura, porque ele nos forneceu a área. Então, eu tenho base vezes a altura. Então, podemos montar a partir desses dados uma equação. Base x mais 30 vezes a altura, que é x. Como é multiplicação, eu posso inverter isso aí que não vai haver alteração. E isso igualado à área de 2.800 metros quadrados. Nesse caso aqui, vamos fazer a propriedade distributiva. X vezes x, obteremos x ao quadrado. X vezes 30 mais 30x. E isso igual a 2.800. Ficando com a equação x ao quadrado mais 30x igual a 2.800. Esse 2.800 passou para o primeiro membro. Ele era positivo, então ele mudou de membro sendo negativo. Invertemos a operação. E aí, igualamos a zero. Sendo assim, montamos uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, ela ficou no tipo completa. Observemos o seguinte, que numa equação do segundo grau, o A é aquele termo que vai vir sempre acompanhado com a incógnita de grau 2.
O B é aquele que vai vir acompanhado com a incógnita de grau 1. E o C, ele vai vir sozinho, ele não vai vir com incógnita, por isso ele é chamado de termo independente de uma equação do segundo grau. Então, eu tenho A vem acompanhado da incógnita de grau 2, B vem acompanhado da incógnita de grau 1 e o C vem sozinho, por isso ele é chamado de termo independente. Assim, quando nós retomamos ao probleminha da quadra da escola, x ao quadrado mais 30x menos 2.800 igual a zero, formamos a equação do segundo grau, onde eu tenho coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a 30 e coeficiente C igual a menos 2.800. Equação do segundo grau completa. Uma equação do segundo grau é incompleta quando B ou C é igual a zero, ou ainda quando ambos são iguais a zero. É o que nós falamos anteriormente. A equação do segundo grau é aquela que pode faltar o termo em C, como é esse caso, pode faltar o termo em B, ou pode faltar ao mesmo tempo B e C. Então, aqui nós temos alguns exemplos onde, nos dois primeiros casos, estão faltando o termo em C, que é o termo independente. Nesses dois aqui, estão faltando os termos em B. Se está faltando o B, eu tenho o A e tenho o C. E no último exemplo, faltaram ao mesmo tempo B e C. Eu só tive A. Equações do segundo grau completas. A equação completa é aquela que vai apresentar todos os coeficientes. Eu terei coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Lembrando que para ser completa não pode faltar nenhum deles, temos que ter todos os coeficientes. Então, aqui nos exemplos, nós vemos a diferença entre isso. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O A é 1, o B é o menos 5, o C é o 6. 7x ao quadrado menos x menos 10 igual a zero. O A é 7, o B é menos 1 e o C é menos 10. No último exemplo, olha o que acontece. X ao quadrado menos 36 igual a zero. O A é 1. O B eu não tive porque eu não tive o termo com a variável de grau 1, mas eu tive o C, que é o menos 36. Então, nesse último exemplo, é o caso de uma equação incompleta. Raízes de uma equação do segundo grau. Quando nós falamos em raízes de uma equação do segundo grau, são as respostas que nós encontramos. Então, resolver uma equação do segundo grau significa determinar as suas raízes ou soluções. Raiz ou solução é o número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, a transforma numa proposição verdadeira. Então, ambos os membros têm que ter uma igualdade. O conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto solução. Exemplo. Verifique se os números abaixo são raízes da equação do segundo grau. A equação que eu estou te fornecendo é x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Observemos que é uma equação do segundo grau completa. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 25. Se eu tenho todos os coeficientes, eu digo que essa equação é completa. Eu quero verificar na letra A, se o 3 serve como resposta dessa equação. E como eu faço essa verificação? Eu vou pegar no lugar da minha incógnita e vou substituir o valor que eu estou te fornecendo. Substituindo, vamos ficar com 3 ao quadrado menos 10 vezes 3 mais 25 igual a zero. 3 ao quadrado, 9. 10 vezes 3, 30. Então, menos 30 mais 25 igual a zero. 9 menos 30, menos 21. Menos 21 mais 25 igual a zero. Menos 21 mais 25 dá 4, igual a zero. Observamos o seguinte, que 4 não é igual a zero, então isso é falso. Se isso é falso, significa que esse 3 que eu te dei para experimentar não serve como raiz da equação. Segundo exemplo, vamos substituir agora o 5 para fazer a verificação se serve como raiz dessa equação.
5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 25 igual a zero. 5 ao quadrado, 25. 10 vezes o 5, 50, mais 25 igual a zero. 25 menos 50 menos 25. Menos 25 mais o 25 igual a zero. Zero realmente é igual a zero, porque menos 25 mais 25 dá zero. E foi igual a zero. Sendo assim, houve uma igualdade. Então, é verdadeiro. Se foi verdadeiro, eu digo que esse 5 serve como raiz ou solução da nossa equação do segundo grau. Resolvendo equações do segundo grau incompletas. As equações incompletas nós vimos que podem ser de 3 tipos. Nesses 2 exemplos que eu estou citando, são 2 situações diferentes. A letra A, eu tenho x ao quadrado menos 16 igual a zero. Como vamos proceder? É uma equação do segundo grau onde está faltando o termo B. Então, eu vou isolar o termo em x ao quadrado e vou igualar ao 16. Igualar ao 16 porque ele muda de membro. Se ele era negativo, ele mudou para o outro membro positivo. X ao quadrado é igual a 16. Então, x é igual. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Professora, por que o mais ou menos? Mais ou menos porque se eu tiver o mais 4 elevar ao quadrado, eu vou obter o 16. Se eu tiver o menos 4 e elevar ao quadrado, também eu vou obter como resposta o 16. Sendo assim, a solução dessa equação vai ser o menos 4 e o mais 4. Esses 2 números servem como resposta para a equação apresentada. Exemplo B. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Observemos que nessa equação está faltando o termo em C. Se está faltando o termo em C, eu tenho o A, que é o 1, e tenho o B, que é o menos 3. Já está totalmente diferente do nosso primeiro caso. Esse processo de resolução deve ser feito utilizando fatoração. E qual o caso de fatoração que nós usamos aqui? Foi a fatoração com fator comum. O fator comum entre x ao quadrado e 3x é o x. Coloquei em evidência. Lembrando que quando colocamos em evidência, a volta dela é a propriedade distributiva, a volta do fator comum. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Fizemos a fatoração com fator comum e igualamos a zero. Então, eu vou dizer que esse x é igual a zero. E vou pegar o x menos 3 e também igualar ao zero. X menos 3 igual a zero. Então, o x é igual a quanto? O 3, porque ele muda de membro. Sendo assim, conjunto solução dessa equação vai ser quem? O 0 e o 3.